Essa crítica eu vou fazer mais no formato de recomendação mesmo, porque é um filme que eu acho que todo mundo deveria assistir e que não é tão conhecido assim, mas por sorte ele está na 44ª Mostra Internacional de Cinema, que está acontecendo no formato online, e isso facilita todo mundo a alugar por um preço bem mais acessível. Aranha é um filme chileno que participou do Festival de Toronto no ano passado, em 2019, foi indicação do Chile para o Oscar de 2020, mas acabou não conseguindo a vaga final, não conseguiu entrar nem na pré-lista em um Oscar de filme internacional que a gente viu esse ano, que foi super dominado pelos filmes europeus, com exceção de Parasita, óbvio, o grande vencedor daquele prêmio e também dos principais prêmios da noite. O filme é dirigido pelo Andrés Wood e ele é um thriller político que vai acontecer em dois momentos. Então, o primeiro, que é o momento mais atual, se eu não me engano o filme se passa em 2018, e o segundo momento é em 1971, que são esses flashbacks que vai mostrar principalmente um trio que a gente depois vai ver como esses personagens estão em 2018. É uma escolha muito ousada aqui, porque ele vai colocar como personagens principais 3 personagens que são fascistas, e isso não é modo de falar, eles realmente são fascistas, eles são autodeclarados fascistas. E são personagens que vão ajudar a criar essa organização chamada Aranha, que é uma organização fascista, que vai ajudar a derrubar o Allende, e aqui eu acho que vale uma pausa para falar só desse contexto histórico do Chile, que é o assassinato do Allende, que era o presidente eleito na época, para entrar essa ditadura militar comandada pelo Pinochet, que foi uma das ditaduras mais sangrentas da história do mundo. E esses personagens, eles vão apoiar o Pinochet. A gente vai ver como eles estão na década de 70 apoiando o golpe, apoiando essa revolução, porque não pode deixar os comunistas ficarem no poder. E eu acho que todo mundo conhece pessoas que têm essa mentalidade das ditaduras que tiveram na América Latina, de que tinha que derrubar os comunistas, porque os comunistas iam tomar o poder e o que os comunistas iam fazer ia ser muito pior, e pessoas que defendem até hoje ditaduras como foi a ditadura no Chile, como foi a ditadura de Pinochet, ou como foi a ditadura brasileira também. Aqui a gente tem até uma fala muito significativa nesse sentido, que é uma personagem falando: não importa quantas pessoas morreram, se fosse o comunismo ia ser muito pior, que é essa ideia do mal comunista que vai dominar o mundo, que muita gente acredita até hoje nesse tipo de teoria. Só que o Andrés Wood ele vai fazer uma coisa muito inteligente aqui, que é criar uma espécie de triângulo amoroso para aproximar o público mesmo. Porque aqueles personagens são super detestáveis e até há uma discussão se eles são humanizados aqui ou não, e eu acho que não, na verdade eu tenho certeza que não. Para mim não tem como se conectar com esses personagens em nenhum momento, mas aí ele traz esse triângulo amoroso até como uma forma de aproximar o público pela narrativa ser uma narrativa convencional nesse sentido. Até porque quantos filmes a gente já não viu que tem o triângulo amoroso? Então ele vai centrar esse triângulo justamente dentro tanto do Chile revolucionário quanto esses personagens mais afastados no Chile mais atual. E a mensagem aqui é muito clara. Como estão hoje aquelas pessoas que defenderam esse tipo de ideia, essas pessoas que defenderam esse tipo de regime ou que ajudaram esses regimes a chegar ao poder? E aqui a gente vai ver esses 3 personagens principais, cada um tendo um momento de vida muito diferente. Então a gente vai ter o personagem que parece que enlouqueceu e que nunca abandonou essas causas mais radicais. A gente tem aquela que se tornou parte da elite e uma pessoa respeitável pela sociedade e que hoje em dia ela não tem coragem de falar exatamente o que ela pensa ou o que ela fez, mas a gente percebe desde o primeiro minuto que ela em nenhum momento se arrepende de tudo aquilo que ela fez. E a gente tem o terceiro personagem que parece que é um personagem atormentado pelo passado dele, mesmo que ele também não se arrependa de tudo aquilo que ele fez. Então aqui o filme vai falar de como surgiram esses movimentos, de justiça com as próprias mãos, de como a elite se beneficiou com esses movimentos, ou em muitos momentos ela foi parte desses movimentos, e como ela continua se beneficiando até hoje com essas ideias. E fala muito também sobre a hipocrisia da sociedade, a hipocrisia principalmente dessa elite, que fala em liberdade individual, mas defendeu
uma ditadura por muitos e muitos anos, não só defendeu como ajudou essa ditadura a chegar ao poder. Mas apesar do filme ele ser muito poderoso tematicamente no seu discurso, ele não funcionaria só dessa forma, e aqui a gente tem uma boa direção que cria toda uma ideia de quase sociedade secreta. Então quando a gente vê como essa aranha ela continua funcionando na atualidade principalmente, ele vai criar toda essa ideia de mistério, essa ideia de tudo tem que ser feito por baixo dos panos, porque aquilo que em uma época foi considerado algo normal, hoje em dia é mal visto pela sociedade, por mais que muitas das pessoas continuem acreditando nessas mesmas ideias. Então a gente tem que repassar essas ideias por baixo dos panos, bem no formato mesmo de sociedade secreta. E eu acho que isso engrandece essa ideia do thriller aqui, de como esse grupo ele continua tendo força, ele continua se unindo e crescendo, mesmo que a sociedade não veja tudo isso. Gosto também de como o Andrés Wood ele constrói esses personagens principalmente por meio desses flashbacks. A gente vê essas pessoas primeiro atualmente e depois a gente vai ver a desconstrução delas, ou melhor, a construção delas, quem elas realmente são. E para tudo isso ele vai tentar passar essa ideia de realidade usando muito a câmera na mão aqui, em alguns momentos lembrando até o estilo documental, que eu acho que não funciona em muitos momentos, mas no geral ele consegue construir toda essa ideia de thriller político e principalmente, como eu disse, dessa sociedade secreta que continua passando essas ideias para frente sem que a sociedade atual veja isso. Ainda assim, eu acho que alguns personagens mereciam mais desenvolvimento aqui, principalmente a personagem ali que é médica, que está analisando um dos personagens desse trio, que ela tem uma função importante aqui na trama, mas ela acaba aparecendo muito pouco, sendo esquecida em muitos momentos, e ela merecia uma figura mais central aqui. E o filme também tem o Caio Blá aqui, que faz uma pontinha, né? Ele faz um personagem que ele é importante, mas ele aparece muito pouco. E ele tá bem, apesar do sotaque dele entregar em alguns momentos que ele não é chileno. Então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 7,5 para Aranha. Gostei bastante desse filme, acho que é um filme super atual, principalmente tematicamente, que vale muito a pena assistir para ver como a história sempre vai influenciar a atualidade, e esse filme demonstra isso muito bem. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí embaixo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta o que achou do filme se já viu, ou comenta se vai assistir, se ficou interessado em assistir, e o que vocês estão achando da 44ª Mostra de Cinema de São Paulo, que está acontecendo online esse ano. Por hoje é isso e corta.